Olá, hoje eu queria começar contando uma história de uma paciente que me trouxe muita surpresa. Uma paciente com câncer de mama, que no consultório, umas 2 semanas, chegou me contando que ela fez uma viagem. Mas ela tinha algumas particularidades. Ela enfrenta, na verdade, um déficit visual desde a sua infância. Ela tem dificuldade de enxergar direito e também tem muita dificuldade de locomoção por ter artrite reumatoide grave. E quando ela chegou, a primeira coisa que ela me falou foi que ela estava voltando do Jalapão. Aquilo me trouxe uma grande surpresa. Não porque ela não pudesse viajar, mas você imagina uma pessoa ir para o Jalapão, fazer um monte de trilha, se deslocar, entrar naquelas lagoas todas e ter todos aqueles desafios? Mas ela conseguiu fazer essa viagem. Da mesma forma, eu já tive pacientes com câncer de mama que fizeram o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta. Eu tive uma outra paciente que me trouxe muito espanto, uma mulher com câncer de mama, metastático, com lesões no cérebro, no sistema nervoso central, que continuou treinando e fez a sua primeira maratona no ano passado em Chicago. Ao mesmo tempo, não foram apenas desafios físicos. Eu tive uma paciente também que, depois que seus filhos mudaram e foram fazer pós-graduação no exterior, ela decidiu que ela queria viajar, mesmo ela estando sozinha. Ela decidiu viajar para Olinda no carnaval, sozinha, aos 65 anos. Então, eu sou muito privilegiada por poder conviver com essas mulheres que me ensinam muito. Elas mostram que você conseguir ser corajosa não é porque você sabe tudo, porque você tem todas as respostas. É porque você continua seguindo em frente, mesmo quando você não consegue controlar as coisas. Eu sou a Daniele, eu sou médica, eu sou oncologista clínica, eu cuido de mulheres com câncer de mama e com câncer ginecológico. Mas não só isso, eu sou mãe da Maria Esther, aluna aqui da comunidade, e eu acho que todas essas experiências das minhas pacientes me mostram que você conseguir seguir em frente, mesmo quando você não tem todas as respostas, é um grande desafio. Porque em toda a minha formação, quando você está na universidade, ou quando você está fazendo residência, quando você está na vida adulta com um paciente na sua frente, a gente não tem todas as respostas, e isso é muito desafiador. Na nossa vida, a gente enfrenta vários momentos que são desafiadores. Quando você escolhe qual é a opção que você vai fazer no vestibular, se você escolhe mudar de cidade, ou se você decide começar um relacionamento, ou se você tenta ter filhos, isso tudo vem com muita incerteza. Eu, como médica, quando eu estou diante de uma paciente, eu gostaria de poder falar para ela, com toda a convicção, fique tranquila, você vai estar curada. Faz esse tratamento aqui, que é o que eu acho que você precisa fazer, e vai viver sua vida, porque você está curada. Mas eu não posso falar isso, porque a medicina, assim como a vida, ela tem um imponderável. A gente tem momentos em que a gente não consegue falar 100% de certeza. A vida é assim, a gente não tem todas as respostas. Quando um médico como eu, que sou oncologista, o que a gente faz quando a gente está diante de um caso, de uma paciente? A gente estuda, a gente pode consultar toda a literatura médica, pega os estudos de fase 3 randomizados, a gente olha tudo, vai para os congressos médicos em várias cidades do mundo, a gente faz um esforço, e quando a gente não sabe, a gente discute com os maiores especialistas desse assunto. De posse de tudo isso, a gente tenta buscar a melhor opção para aquela paciente. Mas quando a gente entrega essa opção, a gente precisa aguardar os acontecimentos que a vida vai nos mostrar. De aguardar com coragem, com perseverança.
e com muita humildade, porque a gente não controla as coisas que vão acontecer. Nós não podemos ter essa certeza. Eu sou médica desde 2002 e sou oncologista desde 2008. Então, por muitos anos, eu sempre estive diante de muitos desafios das minhas pacientes. Até que teve um dia que eu também tive o meu diagnóstico. Em 2010, eu tive uma cetoacidose diabética e eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1. Não sei se vocês sabem, mas como que a gente vive, né? Nós precisamos de um hormônio que chama insulina. A insulina, ela, na nossa corrente sanguínea, ela pega a glicose da nossa corrente sanguínea e passa para dentro da célula. Essa é a nossa energia para a gente ficar viva. O que acontece quando uma pessoa tem diabetes? O pâncreas nosso para de funcionar e para de secretar essa insulina. Então, desde 2010, eu uso insulina nas injeções. Eu uso várias injeções ao dia. E esse foi um momento que foi muito desafiador, porque eu tive que aprender a comer, eu tive que aprender a contar carboidratos, eu precisei entender como é que era o meu organismo. Se eu ficasse gripada, eu tinha que usar mais insulina. Se eu ficasse nervosa, eu tinha que usar mais insulina. Como é que era o meu metabolismo para eu fazer o exercício físico. E o que me deu uma grande identificação com as minhas pacientes, tomadas as devidas proporções, o fato de eu ter uma doença que eu não poderia mais apagar do meu DNA. Eu não poderia pegar uma borracha e apagar e eu não tenho mais diabetes tipo 1. Acabou. Não. Eu tive que aprender a conviver com isso. E uma estratégia que me ajudou demais a poder conviver com diabetes foi a corrida. Aí entrou a corrida na minha vida. Eu nunca fui corredora. Eu tive um pai que era corredor, mas eu sempre acompanhei corrida. Eu acompanhava as corridas de São Silvestre, via aquela corredora portuguesa que ganhava todas as São Silvestres, os quenianos, eu sempre achei aquilo o máximo. Mas eu nunca fui corredora. E eu comecei. Eu trotava, corria um pouco, até que eu conseguia correr 1 quilômetro, conseguia correr 2 quilômetros. Eu me lembro da minha primeira corrida de 5 quilômetros, que foi em 2010. Da minha primeira corrida de 10 quilômetros, que foi numa corrida da Track and Field, no Parque Shopping, que pegava aquela subida toda do Guará, que eu achei que não fosse dar certo. E depois que a Maria Esther nasceu, eu fiz a minha primeira meia maratona, em 2019. Ela já tinha 1 ano e pouquinho. Mas a corrida, ela vai trazendo um sentimento na gente. E eu comecei a nutrir um sentimento de um sonho. Eu mesmo tendo diabetes, com uma certa limitação, comecei a ter esse sonho de correr uma maratona. Mas como é que eu ia correr uma maratona? Como é que eu ia encaixar o treinamento de uma maratona na minha vida enquanto médica, enquanto oncologista, com as viagens dos congressos, com o fato de eu ser dona de casa, com o fato de todos os desafios da maternidade. Temos muitas funções que um filho, né? Cada semana a gente tem uma função, uma fantasia para fazer. E eu fiquei pensando, como é que eu ia conseguir fazer isso tudo? E até que me veio a seguinte reflexão, que, na verdade, a minha pergunta estava errada, né? Não era se eu ia conseguir. Será que eu estava disposta a tentar? Por quê? Porque a corrida, ela também é um imponderável, assim como a vida, assim como a medicina. Você pode estar planejando fazer um treino de 10 quilômetros e acordar chovendo, como hoje. Ou pode estar pensando e está muito calor, você perdeu o horário. Ou você pode estar no meio de um treino longo, de 28 quilômetros, e com 19 você sente a panturrilha e tem que abandonar o treino. Então, isso tudo pode acontecer. E a vida é assim também. A gente, às vezes, espera um momento exato para poder tomar uma decisão que vai refletir em você. Quando eu tiver 5 anos de consultório, eu vou começar meu mestrado. Ou, quando eu tiver exonerado da Secretaria de Saúde, eu vou começar o meu doutorado. Não tem momento perfeito. Se eu for esperar esse momento perfeito, se a gente for esperar,
muitas vezes pode ser que isso passe e a gente não vai conseguir enfrentar esse desafio. No caso, em 2021, a corrida me ensinou, eu consegui concluir a minha primeira maratona. Eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, mas ela me ajudou muito a enfrentar o imponderável, a ausência de certeza, a ausência de respostas. E eu acho que uma outra estratégia que é muito importante para mim, nesse sentido dessa incerteza, de como conseguir superar os desafios, ela vem dos livros. Eu sempre fui uma leitora, eu adoro ler, eu adoro entrar em livraria, eu adoro biblioteca, frequento a biblioteca da escola, eu e minha filha, ela pega o livrinho dela, eu pego o meu livro. Eu acho que os livros, eles nos ensinam muito. Por quê? Porque permite que eu tenha um conselho de alguém que tem alguma coisa para me falar, sem eu ter vivido aquela história. Quando eu estou diante de um conflito super sério, que às vezes eu não sei como sair daquilo, eu fico calma. Porque todos os homens são mortais. Simone de Beauvoir já me ensinou que o que eu passo hoje, isso já foi enfrentado por várias gerações. Quando você pode estar diante do luto, como eu já enfrentei o luto na minha vida, a perda de um ente querido, o ano do pensamento mágico de John Didion, me ajuda, porque mostra como uma mulher devastada pela perda do seu marido de infarto enfrenta o problema de saúde da sua filha e mostra como ela consegue se reinventar. Ao mesmo tempo, quando eu sinto medo de correr atrás de um sonho, porque eu não sei se eu vou ter garantias, eu tenho o Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. A história de uma favelada, descendente de escravos, moradora de uma favela, que tem um sonho de ser escritora. E mesmo que todo o mundo diga que ela não pode ser, ela não desiste. E foi a escritora mais vendida do país durante algum tempo, mais do que Jorge Amado, a mais vendida do nosso país. Então, são várias lições que eu tiro dos livros. Eu sou uma apaixonada por Brené Brown, praticamente a minha psicóloga, eu leio todos os livros dela, e me mostro que eu posso ter os meus medos, as minhas fragilidades, como eu tenho, como todos têm, e mesmo assim, encarar isso, acolher, para que eu tenha coragem de superar os desafios. Eu acho que viver, a gente não tem as respostas. A escola pode nos dar muitas respostas, mas não dá todas. Quando a gente vai escolher uma profissão, quando você vai escolher mudar de cidade ou não, nós não temos essas respostas. Nem seus pais têm, nem seus professores, nem seus amigos, nem todos que vocês admiram. As pessoas não têm todas as respostas, mas a gente segue caminhando, porque a gente continua aprendendo. Eu, no caso, sigo também correndo. Continuo sem ter todas as certezas com as minhas pacientes. Não tenho como médica, não tenho como corredora, se eu vou conseguir terminar ou não uma prova. Não tenho como mãe, não sei se a melhor opção ou não o que eu estou falando para minha filha. E não tenho como pessoa. Mas eu acho que a vida, essas oportunidades que eu aprendo com as minhas pacientes com câncer, elas me ensinam todos os dias que você ter coragem é você seguir em frente, mesmo você sem saber tudo o que você tem para fazer, sem saber se o seu tratamento vai dar certo. A gente segue, porque a vida, ela não quer que a gente seja o corajoso, quer que a gente seja a supermulher ou super-homem. A vida não quer isso. A vida quer que a gente seja presente, que a gente tenha ação, que tenha movimento. E que siga fazendo um passo de cada vez. Muito obrigada.